Áudio ok, a câmera tá ok, o apresentador tá ok. Bora começar o nosso 5º episódio da websérie Be Mobile First. Hoje a gente vai falar sobre WordPress Headless e o conceito de API First. Mas antes de adentrarmos aí nesses dois grandes conceitos e todo o potencial disso, eu queria lembrá-los de algumas coisas bem importantes. Primeiro, uma saudação a todos vocês, Matheus, Pedro. A gente vai começar agora, beleza? Bom, o Matheus aí já está utilizando o chat, que é uma funcionalidade que nós temos para vocês baterem um papo com este aqui que vos fala, juntamente com o Pedro, que está behind the scene, está agenciando esse aí. E vamos ter uma grande oferta no decorrer desse episódio de hoje, que vai ser uma oportunidade de você ganhar um ticket para a Digital Expo na edição de Portugal, nos dias 25 e 26 de março de 2020 agora. Beleza? E um anúncio aqui em primeira mão para vocês, mas para quem já acompanha os nossos canais sociais, se você não faz isso, você vai fazer isso imediatamente. Vou te dar um minuto, sei lá no Instagram, sei lá no LinkedIn, lá no Facebook, no Twitter, curtir a PIC, porque a gente já vai dar início a Check It Out, nossa websérie focada em explorar todo o potencial de checkout do e-commerce, ok? Então a gente vai de fevereiro até dezembro com muita coisa bacana, várias empresas parceiras conosco, e da PIC, além de mim, a gente vai ter o Ivanildo Gomes, o cara é fera no e-commerce, a gente vai ter o Mesac também, que vai arrebentar com infra, vai ser muito bacana, e vou esperar todos vocês lá. Beleza? Vamos nessa? Ok aí, produção? Boa. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Leandrinho Vieira, fundador e CEO da PIC. Tenho conduzido os episódios dessa websérie sobre Mobile First. Nós começamos ela no ano passado. A gente, estamos agora no 5º episódio. Mês que vem vai ser o último, onde falaremos sobre Encantado Mundo First. E a gente encerra isso em Portugal. Vai ser muito bacana. Mas vamos voltar no episódio de hoje, WordPress Headless e API First. Antes da gente explorar todo o conteúdo desse episódio, é muito importante que você tenha uma clareza, que você entenda a essência, o que é cada um desses conceitos, tá ok? Muita gente ainda tem dúvida, e nessa questão de falando de Mobile First, é muito importante que se conheça muito bem disso aí. Primeiramente, sobre o WordPress Headless. O que é isso? Cara, se a gente for fazer uma tradução bem literal, assim, ao pé da letra, igual está aí no slide, é o WordPress sem cabeça, né? Headless, no head. Agora, se a gente for fazer uma tradução, até brinquei aí de WP, é uma tradução no WordPress Way, cara, é o WordPress sem tema, ok? É uma instalação WordPress em que você não tem um tema. Então, para você que está acostumado com o WordPress de uma forma padrão, o core, os plugins e tema, você imaginar um WordPress sem tema, você fica um pouco confuso. Mas a gente vai, tem alguns desenhos, um infográfico, ele vai ilustrar isso muito bem. Mas basicamente o conceito do WordPress Headless é uma forma de desacoplar o front-end do back-end. Quando eu estou falando do back-end, eu estou falando do WP Admin, ok? E quando eu estou falando do front-end, eu estou falando da camada de visualização do site, onde está aí o UX, onde você interage com o seu usuário. Beleza? Então, isso é o básico que você tem que ter em mente sobre WordPress Headless. Quando eu falo de API First, o que a gente tem que pensar? A gente vai entender um pouco mais também sobre esses 3 conceitos, mas eu posso já começar a imaginar que quando eu vou fazer um projeto em que eu vou fazer uso do conceito de API First, eu vou pensar primeiramente o meu projeto a partir da sua API, e não a partir de uma interface gráfica da concepção do layout, que geralmente a gente faz. Eu vou pensar primeiro na API, nas possibilidades que eu vou ter de me alimentar, de enviar dados através desse tipo de comunicação, ok? Então, na verdade, vou pensar primeiramente
na API como a interface da minha aplicação. Não confunda essa questão de interface como uma interface gráfica, ok? É mais uma interface mesmo de interação ali, mas é uma coisa via code. Beleza? Então, voltando ao WordPress Headless. Ok? Então, a gente vai voltar de novo no API First. Hoje é para ficar doidão, cara. Vai e volta aqui sim, vai ser muito louco. Que é o seguinte. Eu tenho que entender a composição do WordPress. Eu tenho que entender sobre API, REST e JSON. Tem que juntar essas 4 coisas para eu entender e ficar claro isso aí pra gente. Então, vamos pegar essa ilustração para que você entenda, tá? Isso aí é muito familiar para quem já trabalha com WordPress. Eu tenho o core da plataforma, o núcleo, e para que o WordPress funcione, eu preciso de uma base de dados, ok? Vou ter um tema, que vai ser a minha camada de visualização, tá certo? E eu vou ter um conjunto de plugins que vai estar atrelado a tudo isso. Então, de uma forma bem básica, a gente tem esse cenário aí que compõe uma instalação WordPress. Plugins, tema, base de dados e o core. O que eu falo básico? Dependendo do projeto, você vai ter, você pode ter um child theme, né? Você pode ter 2 temas funcionando ao mesmo tempo. Você pode ter uma CDN acoplada. Você pode, de repente, estar com uma instalação em multisite. Mas não para complicar, mas ainda vamos pensar nessa estrutura básica que todo mundo conhece do WordPress. Beleza? E quando eu falo de uma estrutura básica de um WordPress headless, eu tenho essa primeira mudança. Vocês percebem aí nessa imagem que sai a figura do tema, que seria tradicionalmente a minha camada de visualização. E aí eu tenho 2 exemplos desacoplados do WordPress, dessa estrutura, que é, por exemplo, em aplicativos móveis, bem como o website que anteriormente eu tinha, só que agora a camada de visualização ela é feita com React, com Vue, com Angular, ou qualquer outro framework ou library para você ter uma view com JS, ok? E é claro que eu posso ter N outras possibilidades, relógio, posso ter smartwatch, ou qualquer coisa consumindo dados a partir do WordPress, ok? E para que essa comunicação aconteça, eu preciso fazer uso de uma tríade. API, REST e o JSON. Sem essa tríade, a gente não consegue se fazer, ok? Quando eu falo da API, que vem de Application Program Interface, nada mais é uma forma de você facilitar e permitir que diferentes programas, que diferentes sistemas se comuniquem, ok? Então, por exemplo, estou falando de WordPress, entenda ele como um sistema, e ele precisa conversar, ou outros sistemas precisam conversar com ele. No exemplo anterior, eu falei de um aplicativo web, eu falei de um website, ou pode ser um relógio, ou qualquer coisa. E essa comunicação vai se dar através de uma API, ok? Agora, uma curiosidade bem interessante para você, caso você não saiba. O nome APIC originou-se também de API, que vem daí, ó. A gente pegou a palavra update, foneticamente da API e juntamos o Caio Marketing, ou seja, que está integrado sistemas de marketing e internet e tecnologia. Beleza? Quando eu falo do REST, REST nada mais é do que um estilo de arquitetura para API. Existe outros tipos de arquitetura, como SOAP. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com REST. Ok? Então, tem o API, digamos assim, que é um formato comunicacional entre sistemas, ok? É uma interface que nos permite isso. E o REST, que vem de Representational State Transfer. Pô, nome bonito. Nada mais é do que uma arquitetura, é um estilo, ok? E alguns falam também de RESTful, tá bom? Mas os mais íntimos a gente pode falar de REST. E aí eu tenho o JSON, que vem de JavaScript Object Notation. O que é o JSON? Um sistema com outro sistema, eles vão se comunicar através de uma API, num padrão REST, e os dados trafegados entre esses sistemas serão em formato JSON. Beleza? Ou seja, API me permite ter uma comunicação com outro sistema num padrão REST,
e os dados trafegados são em formato JSON. Então, se eu voltar naquela imagem que vocês viram aí anteriormente, entre esse núcleo do WordPress e entre esses diferentes outros sistemas, no nosso exemplo eu tenho o aplicativo mobile e o website, eu tenho uma camadinha ali, eu tenho uma camada que é o WP REST API, que é a API do WordPress, que é numa arquitetura, num padrão REST, e que trafega os dados via JSON. Sacou? Vai começar a ficar mais claro, né? Então, vamos lá. Vamos voltar agora ao API First, já que o WordPress Headless está mais claro para a gente. Como a gente comentou a respeito disso, em alguns momentos, em alguns projetos, de repente você pode pensar na API como a única camada de visualização do seu projeto. De repente você não vai ter uma camada de view, uma camada de interação, de visualização dos usuários. Tem situações dessa forma. Mas você pode pensar nisso e pode ter outras situações também. Ok? Então, cada vez mais as empresas, elas têm tido esse tipo de orientação de usar de uma estratégia de API First para que você possa ter outras possibilidades de negócios no decorrer do tempo. E quando você libera uma API, é uma outra coisa que é interessante, costuma ter algumas APIs públicas e privadas, ok? E quando você tem API e você coloca uma API na mão de desenvolvedores criativos, cara, você vai ter uso inimagináveis da sua aplicação, desde que você tenha API. Eu, particularmente, qualquer sistema que eu vou fazer uma análise, como eu tenho uma bagagem técnica, a primeira coisa que eu olho, tem API? Tem, a gente segue em frente. Se não tem API, eu dou um passo para trás e já aborto qualquer possível adoção de sistema, de software, qualquer coisa, se não tiver API. Porque se não tiver API, você não consegue se comunicar, você não consegue interagir com outras plataformas, ok? E a gente tem casos tão relevantes, tão interessantes, que as empresas acabam tendo modelos de negócios baseados numa API, seja o modelo SaaS, seja o modelo PaaS. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Para quem é de marketing, por exemplo, a SEMrush, né, que é uma ferramenta de análise de SEO, de Search Engine Marketing também. Cara, ela tem uma API que me permite fazer várias conexões, fazer algumas coisas. E ela vende isso separadamente. Ok? Se eu pego, para a galera que é de infra, por exemplo, se eu pego uma Amazon, uma AWS, cara, eu consigo subir um servidor, eu consigo destruir um servidor através de uma chamada de API. Ok? Então, você pega uma estrutura como a Amazon, que é totalmente orientada a serviço, e é um consumo de API o tempo todo. Posteriormente, você só precisa criar uma interface, caso você queira que a sua interface tenha uma interação ali com humanos e tudo mais. Certo? E se eu trazer isso para o contexto do WordPress, como que o WordPress, como plataforma, se beneficia de uma estratégia de API First? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o WordPress não nasceu com esse conceito de API First. Ele veio se adaptando ao longo do tempo. Se não me falha a memória, aqui na versão 4.7 da plataforma, que a API First foi embutida de forma nativa. Tá ok? E todo o conteúdo que nós tínhamos antes no WordPress, ele sempre era, ele era entregue, né, para outras plataformas assim, em formato XML. Cara, e para consumir formato XML, ele é bastante verboso, né? Ou seja, então com o JSON fica muito mais fácil fazer a interação. Então você tinha o XML, XML RPC, que aos poucos isso tem se transformado para um consumo via REST, ok? O WP Admin também utiliza-se da REST API. Para quem é mais técnico e já trabalha com WordPress, sabe que é muito comum, né? Era muito comum o uso do admin ajax.php. Então, vários usos antes realizados somente através desse arquivo estão migrando para o formato de REST, ok? E o Gutenberg, que vem crescendo muito, e todos os seus blocos ali, ele também faz uso da REST API. Então, é a forma que ele tem de se comunicar, ok? E as próximas versões do WordPress já estão se discutindo
de termos uma outra, vamos dizer assim, uma parte da API dedicada somente a dashboard, admin, para que a gente possa evoluir a dashboard daquilo ali, tá ok? Então, esses são alguns exemplos de como o WordPress se beneficia desse formato, tá ok? Beleza. Dado isso, e dado aquelas imagens que nós mostramos anteriormente, eu também posso me beneficiar de um projeto com o conceito de API First. Ou seja, eu posso trabalhar um projeto em que eu consiga servir um website, eu consiga servir uma loja, eu consigo servir um blog, eu consigo entregar conteúdo para sites parceiros, eu consigo alimentar bots. Cara, o céu é o limite de todas as possibilidades de integração que eu consigo fazer tendo uma estrutura de API integrada com o meu negócio, tá ok? Aí eu tenho uma outra imagem, um outro exemplo para ficar ainda mais claro de como que isso funcionaria, que eu falei aqui agora. Então, por exemplo, você tem ali um WordPress estruturado com o conceito de headless, ok? Aí eu tenho a minha REST API, que me permite comunicar com diversas questões. Então, coloquei um exemplo aí que eu posso ter um aplicativo para rede social, por exemplo. Posso ter um aplicativo mobile, posso ter uma questão para televisão, para o site, para blog, loja, enfim, qualquer coisa. E é bem interessante que você consegue atender todos esses universos, todos esses sistemas com uma única instalação de WordPress. A gente teve projeto, por exemplo, que o cliente tinha o conteúdo, escrevia a matéria, essa mesma matéria alimentava o blog, alimentava o portal, alimentava portais de terceiros que compravam conteúdo, e tinha uma espécie de um outro campo ali que ele alimentava somente para entrega de conteúdo via SMS, por exemplo. Ou seja, conseguia fazer toda essa gestão num único local. Não tinha que ter várias instalações WordPress ou não tinha que ter vários sistemas para poder fazer isso. Tá ok? Beleza. Entendi sobre WordPress Headless, entendi sobre API First, entendi todas essas possibilidades. E aí vocês podem me perguntar assim, saberia me dizer as vantagens e possíveis desvantagens de uso disso? Foi até interessante que recentemente a gente teve a oportunidade, né, vamos nos envolver com outro projeto, e a gente se discutiu bastante isso, se realmente faria sentido seguir o projeto no formato headless. Dadas diversas experiências que nós tivemos, né, nos anos anteriores, hoje a gente fica muito cauteloso, muito pé no chão, antes de tomar uma decisão se vamos partir por headless ou não, tá? Porque o cliente tem que realmente querer aquele formato, entender das diferenças arquiteturais ali para poder fazer sentido. Então, separei aí 3 vantagens a respeito. Primeiro, performance e escalabilidade, ok? Como hoje o WordPress Admin está separado da camada de visualização, eu consigo trabalhar escalabilidade diferente, tá? Posso ter isso acoplado para cada um dos cenários, me permite ter uma flexibilidade maior. Dado que no WP Admin, na camada de visualização, cara, eu só tenho arquivo estático, eu tenho imagem, JavaScript e HTML. Ou seja, eu consigo ter uma camada de cache imensamente poderosa com CDN, com tudo, para fazer uma entrega muito relevante ali. Ganho com performance e escalabilidade, ok? Eu tenho uma flexibilidade de desenvolvimento, porque eu posso trabalhar com o conceito de componentes, e o mesmo componente que eu utilizo no meu site, eu posso usar num blog, eu posso usar numa loja, eu posso usar em qualquer outra coisa. Então, basta puxar aquele componente e aí eu consigo montar as interfaces da forma como eu quiser, ok? Segurança também é uma outra vantagem, dado que a gente vai desacoplar o WP admin da camada de visualização. Na camada de visualização eu não tenho muito o que me preocupar com essas coisas, a minha probabilidade de ser atacado é menor, eu consigo blindar um pouco mais a aplicação e aumentar o nível, o grau de segurança, ok? Embora eu sempre afirmo que o WordPress é seguro e seguro é você, mas com o WordPress Headless a gente consegue ter mais uma camada aí de segurança, ok? Como desvantagem, também separei 3 para você pensar a respeito. Primeiro, maior tempo de desenvolvimento, ok? Então, fazer um paralelo bem simplesão, assim, para você entender o porquê.
do maior tempo. Enquanto no front-end tradicional, você faz ali o front, faz as chamadas das API em PHP do WordPress e pronto, acabou, beleza? No headless, não. Eu vou ter a composição do front ali, do HTML, do CSS, dos componentes, e vou ter depois fazer com que esses componentes consumam os conteúdos dessa REST. Desculpa, dessa API, no padrão REST, trafegando os dados ali em formato JSON. Beleza? Então, você acaba tendo a necessidade dos front-end de desenvolver também, tá bom? Em alguns cenários, você vai ter uma maior complexidade de infraestrutura, né? Você vai ter que ter não só o PHP, vai ter o Node também, para processar cache e algumas outras coisas, então isso vai exigir que você tenha um conhecimento melhor de infraestrutura e também para poder separar essas aplicações, tá? E eu tendo o Node, aí voltando numa das vantagens também, é que eu consigo ter uma performance muito melhor, dado que o Node ele processa muito mais requisições do que o PHP, ok? E uma outra desvantagem são perda de recursos nativos, ou seja, como eu não tenho um tema que está ali integrado, né, em todo o aparato do WordPress, alguns recursos nativos, alguns plugins não vão funcionar, porque eu não vou ter essa conexão tão padrão com o tema. Então, isso tem que ficar claro, tá? Consequentemente, acaba tendo uma outra vantagem também de que, cara, não vai ter fulano, ciclano ou beltrano instalando plugin ou alguma coisa ou outra e tendo impacto lá no meu site. Possivelmente nas taxas de conversão que eu tenho, possivelmente com SEO, enfim, com qualquer coisa. Então, a gente blinda isso aí um pouco mais, tá certo? É importante que você tenha essa visão das vantagens e das desvantagens de um WordPress headless e, consequentemente, você entendeu aí a questão das possibilidades de uma estratégia de API first. A união desses dois conceitos pode te ajudar a pensar em questões muito relevantes, ok? Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de ter acompanhado comigo o 5º episódio da websérie Be Mobile First. Episódio este que falamos sobre o WordPress Headless e o conceito de API First, tá certo? E, como dito lá no início, a gente vai ter aí um sorteio de um ticket para o Expo Forum Digital Lisboa 2020. Cara, vai ser muito bacana caso você ganhe, caso você compareça. Tive a felicidade de ser convidado para poder palestrar lá também. E vai ser bem legal se a gente pudesse encontrar. Beleza? O meu muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo, pela disponibilidade. E a gente se encontra novamente no mês que vem para podermos encerrar essa websérie sobre Mobile First. Foram não tem mais um episódio, serão 6 episódios. Incrível, uma jornada bem interessante. Eu acredito que temos alcançado o nosso principal objetivo, que é trazer conhecimento para que você possa adotar o conceito de Mobile First na sua empresa, no seu negócio, na sua carreira. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço para vocês.